Olá, tudo bem com vocês? Você é torcedor do São Paulo, você é torcedora do São Paulo, tudo bem? Bom, presumo que nem tanto, nem em função, sobretudo, da ansiedade para o jogo de hoje à noite contra o Racing. Este jogo é uma decisão de campeonato mundial para o São Paulo. Acho que o dia em que os nossos clubes começarem, os nossos dirigentes começarem a pensar esse tipo de jogo dessa maneira, muita coisa pode mudar. Enquanto isso não acontecer, importa muito que os nossos dirigentes, pelo menos, pensem o básico, né? Pense o mínimo, o elementar sobre a formação de um elenco. Pense o elementar sobre quando se faz o planejamento de uma temporada. Que considere, por exemplo, que o seu time vai estar numa etapa decisiva de um torneio como a Libertadores de América. E já dê conta de um planejamento, já desde o começo, para esse tipo de confronto. Algo que, evidentemente, sabemos todos, não existe hoje no São Paulo. São Paulo, gente, vive um momento absurdo. Em algumas situações, parece que aquelas velhas sombras do passado, né, insistem em circular por sobre o Morumbi. Algumas delas parecem que haviam desaparecido, notadamente com a conquista do Campeonato Paulista. Mas, logo em seguida, parece que elas insistem, né, voltaram ali, insistem em ficar sobre o Morumbi. E, enfim, na verdade, enquanto a gente não tivermos uma mudança muito radical na gestão do São Paulo, e isso é muito complicado, porque ali há um enraizamento, né, de coisas muito do passado, muito antigas ali no Tricolor. Né, de um grupo, né, na verdade, há um grande grupo no São Paulo. Há um grande grupo. Não dá para imaginar em oposição no São Paulo, há um grande grupo. Com alguns mais atrelados à situação, outros um pouco mais à oposição, mas um grande grupo. Ele já está no São Paulo há muito tempo. É o grupo dos cardeais, né, gente? E, em geral, o gestor que aparece, o presidente que aparece, tem lá um pezinho ali, né, uma ramificaçãozinha ali, de certa forma, com esse grupo. Tem ali uma relação histórica de participação, gestões anteriores de dirigentes que também complicaram bastante a vida do São Paulo. São Paulo pode perfeitamente um dia se livrar desse pessoal, mas vai ser muito difícil realmente, porque a situação é muito grave mesmo. Parece que esse grupo é muito forte no São Paulo e, evidentemente, dificulta, né, que novas mentalidades surjam ali no Morumbi. Mas, dito isso, gente, importa muito deixar, neste momento, tudo isso de lado e pensar o confronto contra o Racing. Neste meu canal aqui, eu sempre manifestei uma crença profunda de que o São Paulo teria uma temporada muito interessante. Postulei o São Paulo como um dos favoritos para conquistar o Brasileiro, mesmo antes do São Paulo conquistar o Campeonato Paulista. Acho que o São Paulo ainda vai crescer muito nesse Campeonato Brasileiro. Eu vi sinais nos últimos jogos do São Paulo, por incrível que possa parecer, exceto contra o Racing, de que a equipe pode sim ter uma evolução. Contra o Racing foi desesperador, foi uma agonia terrível. Foi algo em campo digno do mais puro sofrimento mesmo. Agonia, desgosto, desespero mesmo. E isso contra o Racing, um pouco contra a Fortaleza também, eu vi, apesar de que no jogo contra o Fortaleza eu também vislumbrei algumas questões ali interessantes do São Paulo, mas eu vi que a equipe, quando tentava algo, não conseguia. Faltava um algo a mais para que a equipe conseguisse passar, enfim, efetivar as suas tentativas. Eu via, por exemplo, o Léo Pelé sendo muito bloqueado ali pelo sistema defensivo do Fortaleza quando tentava fazer a sua jogada pelo lado do campo. Enfim, a situação bem complicada. Mesmo assim, nesse jogo contra o Fortaleza, eu vi alguns sinais ali. E acho que o São Paulo pode passar pelo Racing, gente. Com todos esses problemas, acho que o Tricolor do Morumbi pode sim se classificar em relação neste confronto contra o Racing de Avejaneiro. É difícil. É muito difícil. É um jogo aberto com tudo. O placar está em aberto, na minha opinião. Né? O confronto está em aberto, na verdade. E o São Paulo pode perfeitamente vencer. Quando a gente olha hoje para a escalação do Racing, a gente percebe que é um time muito mais estruturado, muito mais adequado às ideias, que são poucas, né, do técnico Juan Antônio Pizzi. É um técnico que não é dos mais interessantes, a meu ver, lá na Argentina, né? Bem longe disso. Mas o Racing parece que se acertou bem. Né? A forma como a equipe joga defensivamente acaba gerando muita segurança ali para a equipe no geral, a ponto de que quando o adversário não consegue furar o bloqueio defensivo que o Racing coloca dentro de campo, o Racing começa a crescer e também passa a postular, né, passa a fazer, né, a praticar um jogo ofensivo também, de tal maneira que conseguiu no Morumbi ter mais posse de bola do que o próprio São Paulo. O Racing, que é uma equipe reativa, teve muito mais posse de bola, teve mais posse de bola do que a equipe do São Paulo, que pratica um jogo mais propositivo. O fato é que o São Paulo se perdeu completamente naquela partida. E um dos símbolos, né,
desse estar completamente perdido na partida foi o fato de que perdeu a posse de bola, algo que seria muito natural no jogo em outro momento contra a equipe do Racing de Avejaneda. A gente olha hoje para o elenco do São Paulo, a gente percebe que ele tem muitas fragilidades. São aqueles jogadores mais interessantes que não estão presentes. Tem o Dani Olímpico, né, que foi passear lá em Tóquio, né, ainda provavelmente achando que é um garoto de 16 anos, 17 anos, enfim. O Dani Olímpico que disse que era São Paulino. Espero que você, torcedor do São Paulino, não acredite nisso, né? Acho que você precisa tomar muito cuidado com alguns ídolos de barro, né? Teve um ídolo aí que deixou o clube agora bem recentemente, né? Com todas as questões que pode envolver o Hernandes, né? O final da passagem dele para São Paulo, os últimos meses, tal, o fato de estar ganhando um bom salário, aquela coisa toda. Você pode chamar o Hernandes de ídolo, sim, porque ele foi, sim, um ídolo do São Paulo, como outros grandes ídolos que o Tricolor teve na sua história, né? É claro que hoje eu sei que muitos torcedores de São Paulo sequer pensam o Dani Olímpico como um ídolo, né? Mas aqueles que pensam, que acham que isso é verdade, repense um pouquinho, né? Porque no momento mais complicado, um jogador foi contratado para os momentos difíceis, deixou a equipe na mão para realizar um sonho que deveria ser de um garoto. Mas como ele não superou isso, porque ele ainda está na fase ainda da adolescência, né? Ainda precisou ir lá para Tóquio. Então, apesar disso, apesar de alguns jogadores que muito interessantes que estão lesionados, que não, ou né, tentando se recuperar, com desgaste físico, no caso do Benítez, apesar de outros que podem entrar na partida, e se entrar não vai entrar com a sua força total, caso do Miranda, né, caso do Rigoni, né, ainda assim, eu acho que o São Paulo hoje pode passar pelo Racing, certamente, pode passar sim. É um jogo que o São Paulo vai complicar, na minha opinião, para o Racing. Acho que essa pressão que aconteceu no Morumbi depois do jogo foi muito importante. E nesse sentido, acho que o que ativou muito essa pressão, muita reflexão sobre tudo que está acontecendo, foi a entrevista do técnico Crespo. Uma entrevista que, na minha opinião, foi muito importante naquele momento. E eu sinto que o São Paulo vai passar, é muito feeling mesmo. Quando eu olho para a forma como as duas equipes jogam, acho que o São Paulo também tem chance de passar pelo Racing. É feeling sim, mas é também análise objetiva. E para que isso aconteça, porém, o São Paulo vai ter que executar dentro de campo algumas ações. O São Paulo não pode deixar, como eu disse já em outros momentos, levar o jogo para o segundo terço do campo. O São Paulo tem, para fazer isso, para conseguir não cair na armadilha do Racing de levar o jogo para o segundo terço do campo, precisa fazer marcação alta, precisa executar ali um trabalho de construção de jogo na maior parte do tempo no campo de defesa do Racing, né? E até para facilitar esse trabalho, a marcação alta é muito importante. E nesse sentido, parece que o Pablo talvez não vá para campo, porque ele, para esse tipo de jogo, ele é completamente ineficaz, ele passa a ser quase um jogador a menos para o São Paulo. Vitor Bueno certamente também não vai para o jogo. Então são dois jogadores a menos que o São Paulo não vai ter no jogo, e que na verdade são dois reforços para o São Paulo. A ausência desses dois jogadores reforçam o São Paulo contra o Racing. O Éder, né, uma situação complicada aí. Tem o Rigoni, acho que se tiver a mínima condição vai para o jogo. E se for o caso, gente, o Crespo tem que improvisar alguém ali para ativar essa marcação alta contra o Racing. Tomar muito cuidado com o jogo de meio de campo, porque é o jogo, né, ali do meio de campo, no segundo terço, na verdade, é o jogo que vai facilitar muito a recomposição defensiva do Racing, e é um jogo também que faz com que o Racing esteja muito próximo da área do Tricolor para uma situação de contra-ataque. O Racing não vai precisar sair da sua defesa para partir para o contra-golpe, vai sair do segundo terço do campo. Então, São Paulo precisa tomar muito cuidado com isso. Se tomar cuidado com essas questões, acho que pode vencer o Racing por 2-1, ou o jogo vai ser 2-2 e o São Paulo vai se classificar. Eu tô falando antes, gente, porque é o que eu acredito, né? De repente eu não consigo, o São Paulo não consegue, eu tô aqui para conversar com vocês sobre isso também, não tem nenhum problema. Aliás, hoje teremos uma live, a nossa live vai ser 23 horas e 55 minutos. Alguns minutos depois que acabar o jogo, né, uns 15, 20 minutos depois que acabar o jogo, dando oportunidade para vocês, inclusive, para assistir a grande live do pós-jogo do São Paulo, que é a live do Arnaldo Tironi. Mas dê uma passada lá, depois de um tempo, pinta lá na nossa live lá para conversar um pouquinho, né, para debater um pouquinho comigo, e depois você, e comigo, com os outros participantes também. Depois você pode até voltar para a grande live do Arnaldo Tironi, mas eu quero que você apareça na nossa live para a gente conversar sobre isso. Independente do resultado do Tricolor, apareça lá. Mas, de qualquer maneira, gente, eu acredito que o São Paulo possa sim vencer o Racing hoje, ou pelo menos se classificar hoje diante do Racing. E aí, meus amigos, acho que hoje, se classificar, é mais um pequeno grande campeonato que o São Paulo terá conquistado. Aí depois, dá para
pensar em todos os problemas de novo, dá pra pensar na gestão, dá pra pensar nos outros confrontos complicados, dá pra pensar no outro adversário da Libertadores, que poderá ser Palmeiras, aí complica muito, ou Católica, que aí facilitaria um pouco a vida do São Paulo, dá pra pensar em Copa do Brasil contra o Vasco, enfim, dá pra pensar em um monte de coisa. Mas tudo isso depois, gente. No jogo de hoje, todas as energias de você, torcedor do Tricolor, têm que ser canalizadas para este confronto contra o Racing, confronto em que, na minha opinião, São Paulo deverá se classificar contra a equipe de Avejaneda. É isso, obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo. Até o final.